Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, você que nos acompanha no nosso podcast pelas plataformas digitais, continue lá, compartilhe no nosso Resenha Política no YouTube. Assista nosso programa pelo site Rondônia Dinâmica, terças e quintas, sábado e domingo pela TV Rema. Assista também e compartilhe no nosso Instagram, Robson Oliveira, Resenha Política. Compartilhe, deixe sua mensagem, dê seu clique. Hoje, nos estudos da SES Brasil, temos o maior prazer de receber o primeiro petista no nosso programa, mas não foi falta de convite não. Já convidei vários, mas o dirigente estadual do PT de Rondônia já foi candidato a prefeito, Ramon Conjuí. Ramon Conjuí, além de ser meu colega, é formado em Direito, é um historiador famoso, trabalha no Tribunal do Trabalho, é conhecidíssimo na capital. Ramon, seja bem-vindo, é um prazer entrevistar o primeiro petista do nosso programa. E eu digo, volto a dizer, já chamei vários, mas foi o primeiro que aceitou vir aqui no cara a cara, né? Não, cara a cara a gente sempre vai. Primeiro agradecer a você, Robson, seu convite, né? Realmente fazia um bom tempo que a gente não se via. Há uns 20 anos, né? Você, porra, apesar de morar na mesma cidade, só de vez em quando. É, de longe. Estamos agora em cabelos brancos, né? Exatamente, mas é um prazer vir aqui. Sempre que você solicitar, convidar, a gente vem. É uma honra estar aqui. Eu não posso falar pelos outros companheiros que você convidou e não vieram, né? Mas a gente está sempre à disposição. Eu convidei o presidente do partido, ele sequer responde. Vou conversar, não é porque essas últimas semanas foram correria. O presidente do partido tomou posse tem coisa de 3 semanas. Aí tem que andar o estado. É o Ernesto. O Ernesto, isso. Comprei o Ernesto lá de Paraná. Ele é de Paraná? É de Paraná, sim. Aí a gente teve eleição, teve posse, teve encontro nacional do partido, teve encontro estadual do partido. Na verdade, o que ele tem de folga, né, desde que ganhou a eleição para cá, eu acho que foi semana passada para cá. Fora isso, é a correria o tempo todo. Então, mas eu pedi para ele vir aqui. Eu vou ligar para o Ernesto e falar: Ernesto, vai lá que o Robson não está nos convidando. E a gente não nega espaço. Deu espaço, a gente está lá para fazer o debate. Ramon, antes de entrar em Lula, nessas questões nacionais, vamos as questões caseiras aqui de Rondônia, né? O PT já administrou as maiores cidades do estado. A capital, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Guajará, Nova Brasilândia, enfim, foram Costa Marques, foram dezenas de cidades que o PT governou aqui em Rondônia. Hoje, todas as pesquisas que a gente pega no estado, a gente percebe um sentimento antipetista. Você acredita esse sentimento que hoje virou um estado, o pessoal gosta de dizer bolsonarista, eu gosto de dizer não, é um estado que tem um perfil de direita. O Bolsonaro é mais um personagem que essa direita, na minha opinião, ela incorpora. Você acha que esse sentimento grande hoje antipetista no estado de Rondônia foi em razão das administrações ou de brigas intestinais, essa autofagia que sempre tem em alguns diretórios do PT? Bem, Robson, primeira coisa, esse antipetismo, ele é um fenômeno que não é só de Rondônia, né? Nós tínhamos, se você pega as eleições desde 89 para cá, o PT sempre teve ali na média de 20%, 30% do eleitorado. O presidente Lula, 30% do eleitorado o tempo todo. E sempre houve a tal da polarização. Então, em Rondônia, a gente conseguiu, em alguns momentos, né, a partir da eleição do Lula, furar algumas bolhas e ampliar essa votação. Só que esse sentimento antipetista aqui, em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil, ele se acirra e se consolida a partir de 2014 com a Lava Jato. A Lava Jato, para nós, é um divisor de águas, vamos dizer assim, onde você tem toda uma construção jurídica e midiática contra o Partido dos Trabalhadores. Você vê que quando um prefeito é preso por alguma corrupção, no país inteiro, você pode olhar a mídia, diz assim, prefeito de Ananindeua, no Pará. Se ele é do PT, diz prefeito do PT de Ananindeua. Né? A cada ato errado que algum companheiro comete, você tem ali o nome dele vinculado ao partido. Isso não acontece com nenhum outro político, nenhum outro partido. Mas não deve ser porque o PT também ele sempre foi muito duro com seus opositores? Não, mas aí
Nós estamos falando do PT e dos opositores, não da mídia. Porque a mídia, em tese, deveria tratar o PT e os outros partidos da mesma forma. Na sua opinião, a mídia trata o PT desigual. Mas a direita diz que a mídia trata... Não sei se... Não, nós estamos falando da outra direita. É brincadeira a argumentação deles. Eles falam até globalista, diz que a Globo é petista. A Globo é de esquerda, aí cada um, né? Mas nós sabemos. Mas é fato, o pessoal diz isso. Mas que diz isso, mas isso é fato. Mas aí você tem que ver quem diz isso, né? Porque não dá para levar a sério, né, quem conhece o país, quem conhece as estruturas do país, dizer que a Globo é petista. Né? Então, eu sei que um homem de mídia sabe disso. Né? Então, assim, esse discurso de que é globalista, nós estamos falando aqui do setor mais radicalizado à direita, do extremismo à direita. Né? Mas para nós se consolidou sim, existe um sentimento antipetista que não é da agora. Né? A gente viu isso desde a campanha do Collor, passando pelos governos do Fernando Henrique, só que ele se consolidou de uma maneira muito mais forte a partir da Lava Jato e depois com a extrema-direita ascendendo ao poder com Bolsonaro. Né? As pessoas falam muito da polarização, mas a polarização sempre esteve presente no Brasil. Quem está na política desde os anos 90, ou da redemocratização para cá, viu esse país o tempo todo, PT e PSDB. Não sei se foi aqui que o Wildon Chaves falou que o PSDB nunca participou de administrações petistas, ou em outro lugar. Eu vi o Wildon falando disso. Não foi aqui não. Não foi aqui. Já vi em outros lugares. Ele disse que o PSDB nunca compactuou com o PT. E é verdade, porque já havia uma polarização. O diferencial desse momento é que há um elemento de violência na polarização. E isso é o novo. Uma violência do discurso e uma violência física, inclusive. E que, infelizmente, se naturalizou nos últimos tempos. A polarização no jogo político ela é necessária e é muito bem-vinda. As pessoas olham, por exemplo, os Estados Unidos e falam lá, mas é um país que só tem 2 partidos. Não é. Você sabe que não é. Quem conhece lá sabe que tem um mosaico de vários partidos. Mas que a polarização historicamente lá é entre Partido Democrata e Partido Republicano. Nesse momento, a polarização ela tem um elemento novo, que é dessa conjuntura aí, no caso americano, 2016 para cá, essa coisa toda que o mundo virou. Então você tem uma polarização com o ingrediente da violência. Então, tudo bem, eu compreendo a avaliação que você faz, mas quando eu fiz a pergunta sobre Rondônia é porque vocês dirigiram mais de 10 cidades, né? As principais cidades, os principais colégios eleitorais. E a última pesquisa publicada, se eu não me engano, foi a Paraná, aqui recentemente. Eu dei uma olhada lá, eu me debruço sobre pesquisa, que eu me especializei um pouco em pesquisa, eu tenho um olho muito bom em pesquisa, e vi lá um sentimento antipetista muito grande, enorme em Rondônia, né? E paradoxalmente, esse sentimento ele cresce muito mais após essas administrações petistas. Foi nesse sentido que eu lhe perguntei se essas administrações terminaram não frustrando tanto a população. Eu acho que em alguma medida sim, porque quando o PT assume o poder sempre há uma expectativa muito grande do que o partido vai fazer. Você veja, por exemplo, quando o Roberto Sobrinho assumiu aqui a prefeitura em 2005, né, ele se elege em 2004, o primeiro mandato dele é uma coisa absolutamente revolucionária. Eu sempre afirmo isso. O Roberto Sobrinho é o melhor prefeito que Porto Velho já teve. Eu moro nessa cidade desde que eu nasci. Né? Então, o que o Roberto faz no primeiro mandato, né, abrindo ruas, a criação das UPAs, né, o programa de regulação fundiária, é um negócio fantástico. Tanto foi que aconteceu que no segundo... Pois é, ele se elege com 60 e poucos por cento do primeiro turno. Né? Vem o segundo mandato do Roberto. E aí se criou uma expectativa muito maior sobre o que seria feito, e essa expectativa no final não correspondeu à realidade. E para acabar de completar, você teve ali no final de dezembro, do final do mandato dele, aquela operação. Né? Então, assim, do que ficou para trás, as pessoas têm, você conversa com as pessoas, a imagem daquela foto que a mídia reproduziu milhares de vezes do Roberto ali sendo identificado na polícia. E aí você, quando olha para Porto Velho, você vê você não teve, com todo respeito à gestão que viera depois dele, uma transformação tão profunda da cidade quanto nos mandatos do Roberto. Se você pega as UPAs de Porto Velho, eu acho que o Wildon inaugurou uma nova, o Roberto fez 3. Você vai ao São Sebastião, que era inabitável, foi tudo urbanizado. Você pega as vias que o Roberto rasgou, o sistema público de transporte que funcionava na época do Roberto, se acabou, né? Do Leva-eu, né? Não tem, você tem uma redução da frota de ônibus na cidade. Então há um sentimento de frustração com relação às administrações petistas, mas isso foi potencializado por outros mecanismos de mídia. Então, assim, o segundo mandato do Roberto
Por que ele não foi tão bom quanto o primeiro? Eu estou falando de fora porque eu não participei da administração. As expectativas foram colocadas lá em cima. E eu acho que ele cometeu um erro político. Eu lembro que na campanha, até os amigos me mandavam isso depois, me cobrando, que ele colocou que ia concluir o viaduto da Campos Salles ali. Lembra que na propaganda eleitoral da reeleição tinha um vídeo tal, bonito, e no final das contas entregou. A população da Zona Sul, por exemplo, aí teve que sofrer 6 anos com aquela obra inacabada. Você chegava lá, seja na hora do rush de manhã para vir para o centro, seja para voltar para casa, era terrível. Terminou o Wildo entregando. Terminou o Wildo entregando, porque nem o Mauro entregou. Então esse sentimento em alguns lugares ele foi potencializado. Agora, quando você olha para as realizações que de fato foi entregue para a população, a diferença é enorme. Cacoal a mesma coisa, né? Final do mandato conturbado ali por denúncias e tudo mais, mas tanto o Roberto quanto o Padre Franco, vamos dizer assim, que governaram as maiores cidades, nenhum deles sofreu uma condenação de prisão, né? Acho que o Roberto estava conversando antes que tem condenação, tem algumas coisas cíveis, mas no penal não tem, né? Então se criou um discurso em cima então, de você acha corrupção. Que a prisão dele foi... Sim, a prisão dele é fundamental, foi injusta. Tanto é que ele não tem condenação criminal, né? E que se dizia o quê? Que era um corrupto, um ladrão, isso é uma mentira. Tem equívocos, tem erros de administração? Tem, como toda administração tem. Deixou de entregar algumas coisas? Deixou. E a marca que diz da incompetência petista era o viaduto, que foi resolvido depois, e foi na segunda gestão do Hildo, ou foi na primeira que ele conseguiu entregar aquilo ali? Na primeira. Na primeira. Pois é, depois do mandato do Mauro. Então, assim, essas coisas, elas acabaram colocando uma sombra sobre as grandes transformações que foram feitas no governo petista aqui na capital. Tem muita política não é um lugar da justiça. Sim. Né? A política é o lugar de quem se impõe pelo discurso, né, de quem consegue vender aquilo que entregou ou que deixou de entregar, ou escondeu o que deixou de entregar. Há uma avaliação do ponto de vista da justiça, vamos dizer, é justa a avaliação que se faz do governo do Roberto? Eu entendo que não. Porque eu reafirmo, o Roberto foi o melhor prefeito que Porto Velho já teve. Então, já que você disse que colocaram, que a imprensa, que a mídia colocou uma sombra na administração de Roberto, deixa eu tentar colocar luz e fazer uma pergunta a você. No segundo mandato de Roberto, além desses problemas elencados por você, eu me lembro muito bem, isso é muito... está vivo na minha cabeça, muitas críticas de petistas, inclusive petistas dizendo que estavam deixando o partido e acusando o Roberto de um péssimo prefeito. Essa autofagia não contribuiu também, não? Dentro do PT, essa guerra interna entre grupo do... Todo mundo sabia que tinha 2 grupos. O grupo de Roberto, sobrinho prefeito da capital, e o grupo da senadora Fátima Cleide. Eu digo autofagia mesmo, essa briga interna, intestinal, não terminou espalhando excremento demais. Político. Me perdoe a. Não, sim, sem problema. Ela é uma figura de linguagem intestinal, não há como não levar aí. Olha, eu não sei dos detalhes, porque nessa época eu não estava afiliado ao PT. Eu sou servidor de justiça eleitoral desde 96 e fiquei no TRE até 2016. Eu não estava de perto nisso. Mas para quem está de fora, existia... Mas hoje, como dirigente do partido... Não, olha só, o PT ele tem processos de organização interna e processos decisórios que são diferentes dos outros partidos. Nós temos uma vida partidária muito densa, né, e muito viva, que outros partidos não têm. O PT não se organiza só na época eleitoral. Nós estamos, por exemplo, acabamos de passar por uma disputa eleitoral acirradíssima para os nossos dirigentes. É o único partido que elege dirigentes pelo voto direto dos filiados. E tem tendências, né? Isso, tem tendência, tem uma discussão toda. Esse processo, ele gera desgastes internos, e aí, como você disse, no limite, uma autofagia, sem dúvida. Você tem esse ingrediente, mas é esse processo interno que permitiu ao PT ser o único partido político pós-redemocratização no país a sobreviver a tsunami que foi 2018. 2018 marca o fim do sistema político partidário da nova república. Dos grandes partidos que se formaram a partir da redemocratização com a consolidação da nova república, só sobrou o PT. Nem o PSDB, que era um antagonista nosso durante anos e com lideranças da expressão do Fernando Henrique, do Zé Serra. Do Covas. Do Covas. Eu não vou falar do Aécio, que é um moleque, né? Mas desses grandes que a gente antagonizou durante... Aloysio Nunes, o próprio lá de São Paulo, o Alberto Goldman, né? Gente que tinha diferenças conosco, mas que tinha projeto de país. Antagônico ao que a gente pregava. Mas eram pessoas que tinham interesse público. Esse partido que tinha um programa nacional, e o PSDB tinha um programa nacional, ele afunda. Geraldo Alckmin, que hoje estão com vocês. Geraldo Alckmin. Vocês eram antagônicos. Até porque
Tem uma coisa que eu sempre digo, eu estava falando com os companheiros esses dias, nós estamos falando o que Bolsonaro atacou as instituições, que questionou a justiça eleitoral, não respeitou o resultado das urnas. Mas essa brincadeira começa com a Aécio em 2014. Acabou o resultado da eleição, aquela foto emblemática dele com o Luciano Huck triste, olhando para a TV, acho que todo mundo viu aquela foto, acabou aquilo ali, Dilma não governa. Ali começa a sabotagem, não contra o PT, mas contra a democracia brasileira. Quem choca o ovo da serpente é o PSDB. É uma grande contradição num partido que se afirma a partir da Constituição Democrática, que acaba não aceitando o resultado de 2014, passa para sabotagem política, porque é isso que foi feito, em aliança com figuras esdrúxulas como Eduardo Cunha, e termina no colo de Bolsonaro. Né? Era respeitar o resultado, 4 anos de Dilma, vamos para a próxima. Mas eu não quero discutir o governo Dilma, que já passou. Sim. Mas eu não posso deixar de fazer uma observação, aí eu quero que você comente. Independente de golpe ou não, vocês gostam de dizer que foi golpe, a população brasileira foi para a rua. Sim. Se manifestou contra o governo Dilma. Sim. Então, politicamente, era insustentável o governo dela. Não, politicamente era insustentável. Agora, impeachment não é remédio para governo ruim. Nunca foi. Mas você não tem um recalque, você não tem um instrumento de recalque, porque eu continuo dizendo, você tinha 3 milhões de pessoas em São Paulo, você tinha 2 milhões no Rio de Janeiro, na rua. Sim. Em todos os estados foram umas das manifestações, quer não, começaram espontâneas mesmo. Não, elas começam lá com os 20 centavos, depois elas são instrumentalizadas, né? A gente tem isso muito claro. Os tal dos Kid Preto que aparecem agora na tentativa de golpe explícita de Bolsonaro estavam atuando em 2014. Mas você não pode deixar de reconhecer que, independente da Operação Lava Jato ter sido desvirtuada, e foi, porque o próprio Supremo reconheceu isso, mas houve aquelas questões na Dilma, Petrobras. As pessoas devolveram o dinheiro. Sim, não estamos discutindo. Essa questão da corrupção na Petrobras é uma coisa. Né? Você teve corrupção? Teve, como você tem corrupção no país há muito tempo. Eu lembro que o Ricardo Semler, que é um empresário da Cenco, escreve um artigo na Folha de São Paulo, nesse processo todo, e diz, olha, a comissão da Petrobras é 3% hoje. Quando eu comecei na década de 70, no governo militar, era 10% a comissão de corrupção. Tem um artigo do Ricardo Semler falando sobre isso. O processo de corrupção no Brasil é endêmico. O problema é que, a partir da Lava Jato, o PT é que é o grande articulador da corrupção no Brasil desde o tempo de Cabral. Essa é a questão. Né? O petista é corrupto, o petista é ladrão, é isso que ficou, Lula ladrão. Então nós tivemos aí um trabalho midiático de colocar essa pecha sobre os ombros do PT, muito injusto. O PT, assim como todos os outros partidos políticos do Brasil, não é um partido formado por santos, absolutamente. Mas quando você, não são pessoas incorruptíveis que não cometem erros. Agora é preciso dar o devido grau a esses erros que foram cometidos, aos desvios, sejam éticos, sejam morais, sejam até criminais. É preciso dar isso. E é muito injusta a acusação que se faz sobre o PT como um partido de ladrões que foi feito. Né? E num processo midiático pesado. A Globo cobria em tempo real as manifestações. Mas eu compreendo, Ramon, o que você fala, mas não é não há também vou usar a palavra, uma desonestidade intelectual, a falta de fazer uma avaliação, um reconhecimento de avaliação interna. Se cobrou muito isso do PT, de fazer autocrítica. Não, aí é que tá. Se cobrou do PT, o que não se cobrou de ninguém. Que o PT fizesse imolação em praça pública. Nós internamente... Você acha que era imolação? Sim. Se cobrou de alguém mais isso, eu nunca vi ninguém não se cobrou dos outros, porque todo mundo tinha que aqueles partidos eram partidos que não representavam aquilo que o PT dizia, o partido orgânico, aquilo que se apresentava com identidade própria, diferente dos Sim, outros. Mas o PT é um partido orgânico com identidade própria. Nós estamos o que se pedia e que se pede é que o PT faça uma autocrítica pública, né, quando ele fez internamente a sua autocrítica. Nós não sobrevivemos a tsunami do sistema eleitoral brasileiro porque nós somos mais bonitos que os outros. Se deve à nossa estrutura orgânica. Né? O que a mídia colocou para nós é que nós devíamos ir em praça pública pedir perdão pelos nossos erros. Ora, nós temos mais de 2 milhões de filiados. Eventualmente, dirigentes que cometeram erros não legitimam a luta de cada filiado e filiada nossa nos rincões mais distantes do país. O que se pedia era uma deslegitimação do PT enquanto sujeito político coletivo. Isso não. Você quer imputar responsabilidades a quem eventualmente cometeu desvios, que se envolveu com corrupção ou coisa parecida, tranquilo, é do jogo político e é da democracia e do mundo jurídico.
Agora, imputar a um coletivo de mais de 2 milhões de pessoas a obrigação de ir em praça pública e reconhecer erros coletivos, peraí, menos. Na sua opinião, seria um ará Sim, não, mas araquerê. Era o que viria em todas as campanhas, o PT pedindo desculpa. E eu, como petista, não tenho do que pedir desculpas. Eu nunca desviei dinheiro público. Eu sou honesto. Você pegar minha vida, não tem nada errado. Por que que eu, como membro de um partido, um dos 2 milhões de filiados do PT, tenho que pedir desculpa por coisas que eu não fiz? Essa exigência não se fez a partido nenhum. Você acha desonesto? Desonesto. Esse tipo não, de... essa cobrança era desonesta. Cobrança desonesta. Né? Reconheço que o governo Dilma cometeu erros. Né? O principal deles foi abandonar a nossa política econômica. A troca do Guido Mantega pelo Levi mostrou isso. Tentou um acordo com a elite brasileira que não aconteceu. E a elite apostou na derrubada da Dilma. E é golpe. Por que é golpe? O Robson, a gente sempre reafirma isso. O impeachment ele é um mecanismo que tem 2 pilares. Um pilar que é o político, e esse nós quebramos a perna, e outro é o jurídico, que é o crime de responsabilidade. Ora, se você caça o mandato de alguém que foi legitimamente eleito sem esses 2 pilares, tem alguma coisa errada. Não dá para dizer que o processo de impeachment é um processo político. O pilar político, o lado político que legitimava o impeachment, de fato ele existiu. Agora, o pilar jurídico que legitimava o impeachment, esse nunca existiu. Tanto é que o TRF, julgando recentemente, diz que não existe o tal do crime da pedalada, e todos nós sabemos que Dilma é uma mulher honrada e nunca cometeu crime nenhum, mesmo sendo essa ficção da pedalada. É por isso que nós chamamos de golpe. Porque a democracia, eu lembro o Bobbio, o professor Alberto Bobbio. Sim. Bobbio ele dizia exatamente, a democracia ela é antes de tudo um sistema procedimental. A democracia ela estabelece quais são os critérios, né, que permite que A ou B ascenda ao poder e exerça o poder. Mas aí onde é que está? Pegando o próprio Nobel, mas a soberania popular, ela não transcende essas questões, entre aspas, jurídicas? Porque se você tem, digamos, 3 milhões, 2 milhões, 10 milhões de pessoas na rua deslegitimando o poder político de uma presidente. Aí é que está. Nós aprendemos na Segunda Guerra com o nazismo que maiorias políticas são circunstanciais. Eu sei onde você vai chegar. Não, vou chegar. Não, mas é isso. Maiorias políticas, elas são circunstanciais. E é por isso que quando você pega, por exemplo, a Alemanha nazista era um Estado de direito, né? Porque lá se matava com regra, com lei, com protocolo. Eichmann diz isso no julgamento em Jerusalém. Né? Porque ele diz assim, mas eu só estava cumprindo ordens. Mas ordens, né, elas precisam ter um fundamento moral nessas ordens. É por isso que depois da Segunda Guerra o Estado de Direito já não é mais suficiente para garantir a democracia. É por isso que nós temos o Estado Democrático de Direito. E do Estado Democrático de Direito, essa qualidade democrática ela exige o cumprimento à regra pré-estabelecida. Porque uma maioria que é circunstancial, ela não pode ter o poder de destruir toda a arquitetura de um sistema político que garante a ela própria a possibilidade de se manifestar. Mas onde é que está? Eu posso concordar filosoficamente com você, mas voltando ao caso concreto, e aí eu quero já passar para as eleições aqui do Estado, mas só para a gente poder matar essa questão. O governo Dilma já não dava resposta do ponto de vista concreto às políticas públicas. Tá, vamos lá então. Calma, Perfeito, você perfeito. acaba de dizer que ela abriu mão da sua política econômica para entregar ao mundo financista, ao Joaquim Levy. Levy Cooper era técnico do Cruzeiro. Joaquim Levy, que era um dos próceres do PSDB de São Paulo. Sim. Ele foi secretário de Estado em São Paulo, foi no Rio também. Então, se você mesmo reconhece que ela abriu mão, ao abrir mão dessa sua política própria, aquilo que foi para as urnas, aquilo que ela professou durante a campanha, se ela nega isso, e a população diz aí, meus irmãos, não dá mais. Não. Calma. O impeachment é um instrumento jurídico que existe na Constituição brasileira. Sim. O Congresso Nacional, ela é a representação ruim ou boa, mas é a representação nacional. O Congresso é a representação. E diz, chega para esse governo. A saída menos traumática naquele momento não era o impeachment do que as instituições já totalmente, você há de reconhecer que as instituições estavam fragilizadas, podia
acontecer coisa pior. As instituições não estavam fragilizadas. Porque o país tem uma história golpista desde... Sim, desde a fundação da República. Desde a fundação da República, né? Tiraram um moribundo que estava doente para dar um golpe na monarquia. Vamos lá, então, o Robson. Nós estamos num regime que o Sérgio Abranches chamou de presidencialismo de coalizão. O presidente de coalizão, ele sempre implicou numa relação do executivo com o legislativo desde a mudança da nova república, desde Sarney. Todos os governos, desde Sarney, operavam com o Congresso do mesmo jeito, todos. Sarney, Fernando Henrique, Lula e Dilma. O que acontece? No presidencialismo de coalizão, você, de regra, quem ganha a presidência não ganha a maioria no Congresso. Não é como acontece nos Estados Unidos ou na Alemanha, né? Então ali você tem que fazer o acordo. Por quê? Porque isso é da democracia brasileira. Porque o povo vota na Dilma para ser presidenta, mas ela vota no PSDB para ter maioria de deputados, vota no PFL, enfim, naquela miríade de partidos, que à época eram 32 partidos. Né? Votou agora no PL, é a maior bancada do Congresso Nacional. Lula é o presidente. Pois é. Então o que você tem? Você tem uma obrigação democrática de quem chefia o executivo de dialogar com o Congresso. Você não tinha uma crise de instituições em 2014. Você tinha um desgaste do poder executivo. Mas aí não é uma crise partidária também? Aí, tanto é crise partidária que ela desemboca em 2018. Você me pergunta, era necessário coisa pior? Eu desconheço coisa pior do que a extrema-direita no poder. A chegada de Bolsonaro em 2018, ela é o culminar do processo que se inicia em 2015 com a sabotagem. Veja bem, como é que funcionava o sistema do presidencialismo de coalizão? O presidente ele nomeia ministros de partidos ali para compor a base da maioria, para que esses congressistas tenham acesso a recursos e políticas públicas para suas bases eleitorais. Essa era o primeiro movimento do presidencialismo de coalizão. O outro movimento qual era? Quando havia uma questão mais grave, havia a tal das emendas, onde se negociavam votos pela liberação de emendas, né, na Bacia das Almas. Esse era o mecanismo que sempre funcionou. Foi assim desde Sarney, passando por Fernando Henrique, por Lula. Isso estava institucionalizado no país. Acontece que em 2015, assim que a Dilma assume o segundo mandato, há uma mudança nas regras do jogo. A emenda constitucional 86 de Eduardo Cunha trouxe a tal das emendas impositivas. Ou seja, o executivo ele perdeu o mecanismo histórico e institucional que ele tinha na sua relação com o Congresso. E Eduardo Cunha plantou as tal das pautas bombas, que arrebentaram com a economia brasileira. Havia um custo político e um custo econômico para derrubar Dilma. A elite brasileira topou pagar o custo. Tanto é que nós entramos em recessão. Não conseguimos recuperar e depois pegamos uma pandemia lá à frente. Agora, a elite brasileira tinha um plano de derrubada de Lula, né? Havia um cronograma do impeachment agora para ser iniciado no máximo até julho desse ano. Havia isso em curso, né? Desde que eles bateram o martelo no passado. Só que o cronograma furou, em boa parte graças ao Trump aí. Por quê? Porque o custo para derrubar... Não é graças ao Lula, não? Não, politicamente... As políticas do Lula, não. É graças ao... Peraí, primeira coisa. Lula não é Dilma. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Lula não é Dilma. Mas do campo deles, o Trump bagunçou o cenário econômico e tirou deles a previsibilidade econômica que eles achavam que tinha para derrubar Lula, né? Primeira coisa. Então, assim, do ponto de vista da estrutura da direita, quando o Trump entra, modifica a lógica toda do jogo econômico, há uma imprevisibilidade absurda que a economia mundial nunca teve. Então, o custo para derrubar Lula para esses camaradas aumentou muito. Ficou imprevisível o custo econômico disso. Foi por isso que eles desistiram do golpe, ainda até nesse momento. Nós estamos entrando em outubro e não há abertura do processo de impeachment que estava na agenda da direita brasileira no final do ano passado. Então, esse custo econômico ficou muito alto agora. Aquele momento, a elite brasileira achou que valia a pena derrubar Dilma, que o custo compensava o chamado benefício. E você veja que o cálculo, naquele momento, o cálculo político e econômico, era que o PT saía de cena, Dilma era tirada, depois Lula enfrentasse os problemas e o PT acabasse. Esse era o cálculo. E quem era a pessoa ungida para ir assumir o país depois daquilo? O PSDB. A elite brasileira não tinha Bolsonaro na perspectiva dela em 2014, 2015, quando se consolidou o golpe contra a Dilma em 2016. Era Alckmin. Tanto é que você começa 2018 com Alckmin tendo a maior estrutura política de recursos, de partidos, à disposição dele. Só que o nível de destruição institucional, né, e ideológico, né, e simbólico no povo brasileiro foi tão profundo que o povo rejeitou todo o sistema partidário. E quem estava à disposição para ocupar o espaço, porque poder não deixa vácuo. Não. Quem estava lá? A extrema-direita.
A extrema-direita ocupa esse poder, esse vácuo no sistema político brasileiro que foi criado pela direita Essa é a crítica brasileira. do Ciro aos petistas. Diz que os petistas não é generoso, que ele poderia ter sido o nome no lugar do Haddad. Mas ele foi convidado. O problema é que Ciro ele Não, peraí, não. Isso não é honesto, inclusive ele diz isso. O problema dele é que ele não queria chegar ao poder pela vaidade dele, dizendo que foi Lula que o elegeu. Porque o primeiro que foi chamado para lá foi ele. Era ele presidente e Haddad vice. Né? Mas levando Lula até o final, como nós levamos em 18, só que ele não aceitou. Ele dizia que isso era um embuste, né? Que era contra o povo brasileiro. Enfim, ele tinha a avaliação dele. Mas ele era o candidato naquele momento. Mas ele não aceitou esse arranjo, onde ele seria vice de Lula até o último momento, como foi Haddad. E a prova que nós estávamos corretos é que nós levamos Haddad para o segundo turno a 20 dias do pleito e conseguimos 45% do eleitorado para Haddad. Graças à estrutura orgânica e à lembrança... Com Lula preso. Com Lula preso. E sem poder dar entrevista. Né? Então, essa discussão toda da estrutura partidária brasileira, é bom que a gente diga. Se apostou lá em 2015 e 2016 na desestruturação do sistema político partidário brasileiro e no enfraquecimento das instituições, achando que a direita assumiria o poder no lugar do PT. Só que eles erraram a dose. Se levou para a extrema-direita. E nós vimos o que a extrema-direita fez nesse país, com as instituições e principalmente com o sistema político partidário. Não sobrou grande partido depois. Fora o PT, os partidos de centro e de direita, eles afundaram naquela tsunami. Você tem o quê? Personalidades, como a de Bolsonaro aqui no centro, e isso por todo o país, né, também as outras personalidades, mini personalidades desse grande movimento, que é uma desestruturação profunda Você não acha do Brasil. Que é muito arrogante dizer que de partido só existe você? Não. Eu não disse que partido existe, não. Não, do ponto de vista de partido bem estruturado, de partido... Então você que é um conhecedor... Não, porque você disse o seguinte, você disse o que existe são personalidades. Você quis dizer que isoladamente não existe. O que eu disse não, foi... É uma pergunta, não é uma afirmação. Não, você está questionando isso do que eu disse aqui. Sim, claro. O que eu disse? Dos grandes partidos pós Nova República, dos que estavam lá, que eram os grandes partidos, o PSDB, o PMDB, o PFL no campo da direita, sobrou nós, né? Dos grandes partidos. Os outros partidos... Verdade é isso. Isso, é isso. Né? Não estou dizendo outra coisa, que isso é a realidade. Os outros não são partidos do ponto de vista clássico, um partido que tem um programa. Né? Você não tem um partido, por exemplo, o PL não tem um programa para o país. Você não consegue ler a proposta do PL e ver um programa político. Tu já leu a proposta dele? Não li. Eu li. Não li. Tem? Tem, é antigo. Foi o Aldo Vale, né? Eu lembro do Vale. Vale. Foi ele que escreveu. O programa antigo do PL representa o que o PL faz hoje? Não representa, porque ele não tem um programa do ponto de vista prático. O PT, com todos os defeitos que a gente tem muitos defeitos, a gente consegue ter uma unidade nacional a partir de um programa. É Álvaro Vale. Álvaro Vale, isso, que já faleceu. Né? O PT tem um programa nacional, ele enxerga o partido, enxerga o Brasil, né, na projeção nacional, e tem uma unidade de liderança nacional, que é o presidente Lula. Os outros partidos, e eu digo infelizmente, não tem. O PSDB tinha. Por exemplo, você pega uma figura como o Hildon, aqui de Porto Velho. O perfil do Hildon é muito parecido com o perfil dos líderes do PSDB de São Paulo. Né? Formação jurídica, Ministério Público ou Judiciário, um sujeito que... Empresário. Né? Um cara que é um liberal não só da boca para fora, é liberal na economia e liberal naquilo que a gente chama de costumes. O PSDB representou isso. Só que o PSDB, na medida que ele apostou na desestruturação da democracia, ele acabou pagando o preço. É aquilo que aquele quadro, o Netuno, né, que devora os seus filhos, né, o golpe devorou seus filhos. Devorou Aécio Neves. Né, que hoje é uma sombra da sombra da sombra e envergonha. Eu acho que o velho Tancredo ele rola no caixão toda vez que pensa no neto que ele deixou aí na República Brasileira. O Juiz, isso é o problema do PT. Não quer vir aqui, aí o tempo vai embora e a gente nós já pegamos só a discussão sobre política nacional, que é fantástico somente pegar uma pessoa inteligente como você para a gente entrevistar é muito bom. Né? Aí termina o... Nós estamos quanto tempo? Era 30 minutos, já estamos em 33 e eu tenho as perguntas locais. Mas antes vamos lá. Aí eu queria que você fosse mais rápido possível. Por exemplo, só para fechar isso aí que você está falando, né?
puxando esse recorte que você disse, em 18 se preparou uma estrutura, se preparou o mundo financista, o mundo econômico, uma estrutura bem sedimentada para ancorar a candidatura do Alckmin. Mudou o PT ou mudou o Alckmin? Porque hoje vocês estão juntos, casados, deu uma química, rolou uma química boa danada, pelo que eu vi, Lula e Alckmin. Mudou o Brasil. Bacana, Mudou o Brasil. boa resposta. Mudou o Brasil. Mudou o Brasil porque você lembra que qual foi o ato de violência mais grave que houve numa disputa do PSDB com o PT? Foi aquela bolinha de papel na cabeça do Zé Serra. Me lembro. Né? Foi isso. Né? O Brasil mudou. Né? O mundo mudou. Né? O Ciro, eu gosto muito do Ciro Gomes, né? Do Ciro analista, ele tem umas tiradas maravilhosas. Ele dá umas cacetas em você, eu adoro. Mas eu tenho um problema com os cacetes do Ciro, porque ele me obriga a pensar e ser melhor para responder o que ele diz. Boa parte das críticas que ele faz a gente são justas, uma boa parte é uma tremenda injustiça, principalmente quando ele manipula números, ele é bom de manipular números, mas eu respeito muito a inteligência do Ciro. Ele diz assim, olha, no momento de crise do capital, o que você precisa fazer? Precisa que o povo não pense onde é que é o real problema dele, né? Que é a exploração capitalista, no fundo. Né? O que ele tem que fazer, então? Na Europa, a culpa é do imigrante, a culpa é do LGBT, a culpa é do direito das mulheres, do feminismo. Esse discurso, né, que é a base da polarização e da violência, ele se espalhou pelo mundo, e com método, né, via rede social. Nós não temos assim explosões espontâneas, nós temos método. O Steve Bannon está aí para mostrar isso para a gente. Né? Então, isso mudou a perspectiva do Brasil. Essa discussão também mudou entre capital e trabalho. O PT não é um partido socialista do ponto de vista clássico. Não, do ponto de vista clássico, não. Não é. Não é. Não é. Isso é correto. Não é do ponto de vista clássico da desapropriação dos meios de produção. Nós caminhamos, inclusive, o artigo 1º do PT fala na construção do socialismo democrático, tendo a democracia como um princípio fundamental na construção do socialismo. Agora, nós não abandonamos as vitórias e avanços históricos que são os movimentos socialistas. E a China está aí para mostrar para a gente o papel do Estado na economia para nós, por exemplo, ou pelo menos para mim, como petista, porque no PT são milhares de correntes que diferenciam disso, ela é fundamental. E a China mostrou como é importante ter Estado. A carta o artigo que o Lula escreve no New York Times para abrir o diálogo com o Trump, aquela parte que ele diz em que os próprios Estados Unidos afirmam a falência do consenso de Washington é isso. Porque nós estamos assistindo agora a falência daquilo que os americanos pregaram. Mas também nele Lula se afasta do consenso de São Paulo, aquele fórum de São Paulo. Mas Lula é um dirigente, Lula não é ali ele não é um militante, é um estadista. Eu estou pegando as duas. Sim. Né, você não espera que um sujeito sentar na presidência da República haja com um militante político. Não. Então o Lula é um artista nesse momento. E ele age corretamente, porque ele não está representando o PT na cadeira de presidente, ele está representando o Brasil. E uma coisa muito importante, Lula tem exata noção de quem ele representa nos lugares em que ele representa. As pessoas costumam recortar discursos de Lula em ambientes partidários, onde ele se permite fazer um discurso mais, vamos dizer assim, incisivo, do discurso que ele faz como presidente. Não, na ONU ele foi brilhante. Ninguém discute. Isso aí é uma coisa, a não ser a bolha. A bolha, né? Que eu estou em alguns grupos de bolha que é terrível. Você não consegue dialogar com aquele tipo de visão. Mas vamos agora para Rondônia. Eu vou dar mais uns 3 minutos, 4 minutos aqui para a gente discutir Rondônia. Mas ainda assim, embora Lula hoje volte a ser o candidato mais forte, mais bem postado, qualquer pesquisa hoje, eu li todas as 3 que saíram recentemente, Lula ele começa a fazer a curva inversa, e a gente trabalha em política, a gente sabe, e fez antes, inclusive, de rodar o ano de 2026, que geralmente quem está com as estruturas de poder na mão consegue, né, fazer aquele movimento. E ele faz isso muito antes, qualquer analista de plantão sabe disso, que ele passa a ser um candidato extremamente viável. Sempre foi. Lula é uma grande liderança, é a maior liderança do país. Mas não reflete em Rondônia. Vocês não têm um nome que possa sequer dizer que faça um susto a essa direita que é bem estruturada no estado de Rondônia. Isso faz parte, claramente, eu digo os companheiros, faz parte dos nossos equívocos enquanto dirigentes do partido. Você pega, por exemplo, Lula, 2002, 45% dos votos. Lula, 2016, 2006, 45% dos votos. Dilma, 2010, 41% dos votos válidos. Dilma, 2014, 42% dos votos válidos. Haddad, em Rondônia, 28% dos votos válidos. Lula, 29% dos votos válidos. Rondônia não é um lugar bolsonarista. Não é.
Não, eu sei. No início do programa, você disse isso. Eu disse que ele incorporou. Isso, mas eu estou dizendo aqui que... Porque se for o Ratinho vai ter essa votação. Entendeu? Porque o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é porque esse discurso ele é repetido à exaustão, eu estou aqui no espaço amplo para a gente dizer isso. Rondônia não é bolsonarista. Rondônia tem uma hegemonia de conservador, é um estado conservador. Né? Tanto é que extremamente conservador. Se você pega ruas de Porto Velho, o nome de militares, municípios do estado, presidente Médici, por exemplo, um governador Jorge Teixeira, homenageiam militares que fizeram o processo de ocupação aqui. Então ele tem uma característica muito própria conservadora, mas ele não é de extrema direita. Essa circunstância que nós vemos em Rondônia é uma circunstância, mas que nós nunca baixamos, vamos dizer assim, do patamar de 30% do eleitorado votar no presidente Lula. Ou seja, para nós, do campo progressista, da esquerda, nós não precisamos de 100% dos votos do Lula para eleger 3 deputados federais e um deputado federal, aliás, 3 deputados estaduais e um federal. Nós precisamos de 1/3 desses votos. Então, alguma coisa nós estamos fazendo de equivocado, e essa discussão eu sempre coloco para os companheiros, de por que nós, enquanto campo progressista de esquerda, não consegue capturar 1/3, só 1/3 dos votos que são dados ao presidente Lula. Pois é, vocês já tiveram aqui um senador e 3 deputados federais numa mesma eleição. Dois, é. E 4 estaduais. Não, eu estou falando... Isso, porque isso constrói. Uma senadora e 2 deputados federais. Eu pensei que era 3, são 2 Não, mesmo. são 2, era o Anselmo e o Eduardo. Saudoso Eduardo. É porque o Mauro se elegia ali, ele sempre colocava o Mauro naquela coligação com vocês, por isso que eu contei 3. Vocês hoje não tem nenhum. Faz parte dos nossos equipes. A gente, por exemplo, se você pega a nossa votação municipal, porque a eleição de deputados, as eleições majoritárias, elas têm uma perna nas eleições municipais. Elas não são um repetidor das eleições. Elas não repetem aquilo, mas elas têm uma estrutura ali. Nós saímos de 2010 de 63 vereadores eleitos, depois de 2012, depois de 2016 para 33, depois para 15 e hoje nós conseguimos 6. Então nós viemos de alguma maneira... Só caindo. A nossa curva é descendente. De alguma maneira isso reflete o cenário nacional de polarização violenta, sem dúvida, mas nós cometemos erros. Né? E nós cometemos erros e estamos discutindo nossos erros hoje. Por exemplo, eu acho que nós cometemos um erro absurdo na eleição de 22 aqui em Rondônia, de não termos um candidato nosso majoritário, fosse ao governo, fosse ao Senado. Né? Quem não disputa a eleição... Você chegou a se mexer para ser o candidato. Nós tínhamos E agora, tu é candidato a governador, não, senador, deputado federal, estadual? Tem a pré-candidatura a deputado estadual, isso é definido. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Vocês tendem a apoiar, provavelmente, a candidatura do Confúcio ao Senado, com a candidatura única ou não? Isso tem discussão no... Mas é uma probabilidade. Eu, por exemplo, falar por mim, eu defendo que se nessa conjunção de forças a gente tem que ter um candidato nosso, for ao governo ou ao Senado. E o segundo voto para o Senado, o meu, Ramon Cujuí, não é do PT, é do Confúcio, e se eu nunca ter trocado 3 palavras para o Confúcio. Então significa que vocês pretendem lançar um candidato senador e o segundo voto apoiar o candidato do MDB? Se for... Quem é o nome que vocês teriam para senador? É Fátima Cleide? Na Fátima hoje ela está se colocando para disputar o deputado federal ou o deputado estadual. Eu não conversei com Fátima recentemente, a gente teve reuniões na direção do partido, tem os grupos políticos, e das pessoas que compõem o grupo político colocou isso. Fátima não deve ser, nesse momento, porque nós estamos falando de hoje, nós estamos aqui, 29 de setembro. Essas conjunturas mudam, né? O Magalhães Pinto já dizia. Estamos em outubro já. Estamos em outubro. Esse programa vai... Mas estamos em outubro, pronto, vamos em outubro. Então nós vamos aí, até abril, a conjuntura pode mudar. Mas hoje a tendência é essa. A minha defesa pessoal, que eu tenho feito abertamente, é que a gente tenha um candidato majoritário ao governo no Senado e que o segundo voto ao Senado seja do senador Confúcio Moura. Não porque eu acho Confúcio bonito, mas porque politicamente ele é alguém. E eu digo isso como rondoniense. Ele tem apoiado o governo, né? Mais do que isso, mais do que isso. Governo federal. Eu digo voto no Confúcio que ele é legítimo e é necessário, porque Confúcio, eu digo isso como rondoniense e como petista. Como rondoniense, porque ele trouxe recursos para o Estado, ele tem o que mostrar. A defesa que ele faz de Rondônia no cenário nacional e carreando recursos para o Estado é um negócio monstruoso. Né? E como petista, pelo apoio que ele dá politicamente ao governo Lula. Aí eu sempre pergunto, gente, o Marco Rogério sempre foi um sujeito alinhado com o Bolsonaro. Mas já teve no PDT lá, já com teve, vocês. Lá, sim. O Assi é o fazedor de deputados federais, né? Ele fez o Marco Rogério e a Silvia também, vem lá do grupo de comunicação dele. Aí eu pergunto, o Marco Rogério, que era muito próximo a Bolsonaro nos 4 anos do governo Bolsonaro, o que ele trouxe de concreto para Rondônia no mandato dele? Quando você compara 4 anos de Bolsonaro com o Marco Rogério, e depois você compara
4 anos de Lula com Confúcio, é um negócio absurdo a diferença entre eles, né? Então eu digo, como rondoniense, o Confúcio é um senador que trabalhou muito pelo Estado. Quando você compara o resultado que ele trouxe para Rondônia comparado com o Marco Rogério no governo do Bolsonaro. Isso, tudo bem, você está dando dados, mas não é o que está refletindo nas pesquisas. O Marco Rogério, pelo menos hoje, e a gente sabe que pesquisa é o momento, é o retrato. Mas a foto desse momento é o inverso. O eleitor reconhece no Marco Rogério muito mais atuação do que o Confúcio. A foto, não estou dizendo que é de fato. Que é de fato. É porque esse momento que a gente vive, ele reflete uma distorção da realidade. Nós não estamos discutindo política na racionalidade. Se a gente for discutir política na racionalidade, o Confúcio se elegeria tranquilamente. Mas a política não é do campo da racionalidade, é do campo do afeto e da emoção. E se diga aí que o campo da direita em Rondônia ele é muito mais estruturado e vende um discurso mais fácil e palatável para a população. Então, trocando miúdos, a direita hoje é muito mais competente do que vocês. Sim, ela detém a hegemonia. Porque fazer comunicação para a direita é muito mais fácil. Vamos lembrar o velhinho da Barba Branca, ele dizia que as ideias de uma época são as ideias da classe dominante de uma época. Ora, se as ideias hegemônicas são ideias da classe dominante, é muito mais fácil eu fazer comunicação a favor da classe dominante. Eu fazer informação contra-hegemônica me dá, no mínimo, o dobro de trabalho. É por isso que nós estamos... Mas você não acha que transferir sempre a culpa para a mídia, para a comunicação, não é meio... Não, mas eu não estou transferindo, Robson. Eu não estou transferindo a culpa. Eu estou fazendo uma análise do que é a realidade concreta. A forma como nós nos relacionamos com essa realidade concreta, aí entra o nosso lado. É mais difícil fazer. Eu poderia dizer que vocês então não estão sabendo, vocês não sabem comunicar também com a população? Nós temos dificuldade de comunicação, está muito claro. Mas você fala tão bem. Falo tão bem, mas aí que está esse recado. Nós falamos também, você aqui. Mas essa minha fala, por exemplo, ela dificilmente vai chegar na população. Né? A gente participa de um programa que, por exemplo, tem que melhorar a fala porque ela é muito intelectualizada. Né? Tem que ter um recado mais direto. E a gente está aprendendo com isso. Fazer o tal da condensação da comunicação para atingir as pessoas. E a política... Somente no momento que a gente chama nova verdade. Né? Novas verdades seria... Né, há uma contradição, inclusive, nessa discussão teórica da nova verdade. A nova verdade ela vem permeada com muita mentira. Né? Não, mas aí que está. A nova verdade não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Essa que é a questão. E para mim... Você explicar isso à população não é fácil. Eu tenho uma dificuldade enorme de dizer isso para as pessoas, para mentir para as pessoas descaradamente. Né? De assim, olha, a extrema-direita não tem. Não tem. Outro dia eu enfrentei uma vereadora aqui em Porto Velho que ela dizia que o PCC tinha uma relação cabulosa com o PT. E todo mundo sabe que isso é mentira. Né? Mas essas pessoas não têm escrúpulos de repetir as mentiras, as fake news, à extremidade. E como é que você lida com isso? Né? Então a gente não faz o possível, né, no limite, para fazer o debate político na honestidade, mesmo que isso tenha um custo nesse processo de comunicação para nós. Você não vai me ver mentindo e levantando dados falsos, mesmo que seja um adversário político. Ramon, lamentavelmente nosso tempo já foi embora, não tem mais nenhum minuto. Eu fico aqui, eu renovo a você que leve lá para o dirigente, o presidente do PT, vem aqui para a gente fazer essa discussão e continue falando a verdade de que o nosso podcast é o melhor. Continue, mesmo que você queira contar uma mentira, diga, olha, é o melhor. E lá, peça para os petistas também compartilharem. Não tenho nada contra os petistas, nem os direitistas. Direita e esquerda, continuem compartilhando. Eu quero agradecer, né, entrevistar uma pessoa inteligente e um amigo pessoal, independente de política, de muitos anos. Eu só agradeço e continue lá compartilhando. Conclua, dê suas conclusões finais. Para concluir, eu quero agradecer o espaço. Porque nesse momento de polarização e violência política muito grande, tem um espaço como esse, que é um espaço democrático, que a gente pode desenvolver a ideia e ter um interlocutor da qualidade que você é. Obrigado. E que permite que a gente desenvolva a ideia e que contribui com o questionamento, porque nós não temos medo do questionamento. Né? Fazer interlocução, fazer o debate para nós é fundamental. E você não foi desonesto em nenhum momento. Às vezes é ruim quando você está com um entrevistador que o cara vem trazer um argumento que é mentiroso, aí você tem que construir para mentira. Então agradecer o convite, toda vez que for convidado a gente está aqui. Muito obrigado e obrigado pelo podcast, que ele é um dos instrumentos, né, de melhoria dos usos e costumes da política aqui em Rondônia. Eu não vou dizer que é o melhor, né, mas que ele é um dos que tem mais credibilidade hoje, não tem a menor dúvida.
continue achando que é o melhor. Obrigado, continuar compartilhando, assista nosso podcast, assista essa belíssima entrevista com Ramon Canjuí, dirigente do PT de Rondônia, pelo Rondônia Dinâmica, pelas todas as plataformas que nós temos lá no Instagram, no Facebook e também no nosso canal lá no YouTube, Resenha Política. Na TV Rema, no sábado e domingo. Foi maravilhosa a entrevista e reafirmo aqui o convite ao dirigente do PT, ao Ernesto, para que venha aqui.